Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos refletirmos a Palavra de Deus nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma. A Quaresma é esse tempo favorável, é esse tempo que o Senhor nos chama à conversão. E uma das formas de nos aproximarmos mais de Deus é através da oração. E hoje nós vamos falar da oração, essa ferramenta que nos aproxima mais de Deus. E nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, vejam que maravilha esse modelo de oração deixado pelo próprio Cristo para cada um de nós. É um tempo em que nós devemos refletir sobre a nossa vida de oração. O tempo que nós estamos dedicando ao Senhor. Será que nós estamos nos aproximando mais de Deus através da oração? Aqui nesse Evangelho de hoje, começa dizendo que nós não precisamos falar muito, nós não precisamos gritar aos quatro cantos, mas no silêncio dos nossos corações devemos nos encontrar com Deus através da oração. Quando diz aqui, nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Ou seja, naquela época, os judeus, eles tinham um costume de falar nas praças públicas, fazer orações em voz alta, mas era uma oração de boca para fora, não era de coração sincero, era um charlatanismo, um exibicionismo que não agradava a Deus. E aí o Senhor vem e diz para cada um de nós, não precisa nada disso, porque antes que vocês mesmo abram a boca para me pedir qualquer coisa, eu já sei daquilo que vocês precisam. E muitas vezes nós temos essa mania nas nossas orações de somente pedir e pedir coisas materiais, pedir curas para as nossas enfermidades, milagres. Pedimos muitas coisas ao Senhor e esquecemos muitas vezes de agradecer, ou até mesmo de pedir somente o necessário.
Nós podemos sim pedir as coisas ao Senhor, mas aqui Ele nos deixou esse modelo de oração, que é o Pai Nosso. Aqui está dizendo: eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o que é necessário para nós é que venha até nós o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus. A oração, muitas vezes, quando nós oramos, nós achamos que as orações vai nos livrar, dos sofrimentos, das tribulações, das dores, das enfermidades. Mas não. Nós, se tivermos que passar pela enfermidade, pelos sofrimentos, nós vamos passar. Mas a oração, ela vem para nos fortalecer nesses momentos difíceis. É para isso que serve a oração. É para isso que nós devemos orar, para que possamos ter forças, como diz aqui na palavra: seja feita a vossa vontade. Aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. E como eu disse anteriormente, muitas vezes nós pedimos muitas coisas, mas aqui diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, aquilo que nos é necessário para a nossa sobrevivência. O Senhor nos concederá, Ele não nos abandonará. Mas muitas vezes nós temos a mania de querer pedir além da conta. Pedir aquilo que às vezes o Senhor nem quer nos dar, porque não vai ser bom para cada um de nós. Porque Ele só nos dá aquilo que é bom e necessário para nós. E aqui vai continuar na oração do Pai Nosso dizendo: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para que serve a nossa oração? É para nos ajudar a vivenciar também o perdão com os irmãos. O perdão com a gente mesmo, nos perdoar os irmãos e muitas vezes perdoar até Deus. Não nos deixeis cair em tentação. A oração também nos ajuda a não cairmos em tentação. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas se nós estivermos em oração, nós seremos capazes de nos erguer novamente, se nós cairmos. A oração, ela nos fortalece, para que nós não caiamos em tentação. Nós devemos fazer a nossa oração diária, todos os dias, entregar a nossa vida ao Senhor, o nosso dia, as nossas situações que nós passamos no dia a dia, confiar no Senhor, na misericórdia do Senhor, confiar que Ele vai nos atender, que Ele vai nos ouvir. Uma pessoa, um católico sem oração é como um soldado sem armas. Ele está totalmente despreparado, totalmente desprotegido. Vai para um campo de batalha, que nós passamos isso aqui na Terra. É uma batalha espiritual. E quando nós não oramos, nós vamos para o campo de batalha despreparados, sem armas, sem munição. E aqui a nossa arma de hoje, que vem falar para nós, é a oração. Essa oração aqui tão linda, deixada pelo próprio Cristo. Ele diz para nós: olha, não precisa, de
dizer muitas palavras. Não precisa ficar pedindo, porque eu já sei o que vocês precisam. Basta que vós entreis, no seu quarto, no silêncio do seu coração e façais essa oração que eu vos ensino. Essa oração que é uma oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. E nesse momento que nós chamamos Deus de Pai, nós nos comprometemos também em ser irmãos de todos. E muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso sem nos darmos conta das palavras que dizem aqui, dessas palavras que nós chamamos Deus de Pai e que somos irmãos de todos. Então nós devemos também refletir, sobre essas palavras que vêm falando no Pai Nosso. Rezar e viver o Pai Nosso. Rezar e viver. Peçamos ao Senhor a graça, de vivenciar o Pai Nosso, de vivenciar verdadeiramente uma vida de oração. Nós estamos agora nesse tempo da Quaresma, que é um tempo propício para isso. Se nós já temos a nossa vida de oração, que nós continuemos. Mas se nós rezamos pouco, que nós aumentemos a nossa vida de oração. E se nós não estamos rezando nada, que nós possamos voltar a praticar a oração, a vida de oração, para que nós possamos ser fortalecidos, assim como nós precisamos do alimento, a comida, o arroz, o feijão para o nosso dia a dia, o pão de cada dia, como diz aqui, mas nós precisamos também do pão espiritual, que é a oração. Nos encontrarmos, com os irmãos na comunidade, participando da Santa Missa, rezando o nosso terço nas nossas famílias, procurar nos reunir pelo menos uma vez, na semana, conforme dá, para que nós possamos rezar também o terço em família, resgatar esses valores que foi passado para nós, os valores da oração, de reunir a família para que possamos rezar juntos e juntos vencermos as tentações, as dificuldades, aceitar a vontade de Deus na nossa vida através da oração. Então que nós possamos, com essa leitura de hoje, que nós não sejamos como aquele povo que naquela época fazia as suas orações só para se exibirem. Havia uma disputa entre eles, quem rezava mais e quem rezava melhor, mas que nós possamos realmente nos converter verdadeiramente para uma vida de oração, porque se nós não rezarmos, se nós não orarmos, nós estaremos longe de Deus. Não tem como nos aproximar de Deus se nós não tivermos em oração constante, porque a oração é esse diálogo com Deus. Eu converso com Deus, eu escuto Deus, o que Ele tem para dizer para mim. Então que nós possamos aprender, como o próprio Cristo, que nos ensina na oração do Pai Nosso, a rezar. Assim como Jesus também se retirava, a Bíblia fala muito disso. Vários momentos mostram que Jesus, ele se retirava para fazer as suas orações, para estar em contato com o Pai. E nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos também voltar a ter a nossa vida de oração, se ainda nós não temos. E se nós já temos, que nós possamos continuar a ser essas pessoas de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito